Bíblias em Êxodo, capítulo 12, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, faz parte aí dos 5 primeiros livros do Pentateuco, chamado Pentateuco, também conhecido entre os judeus como Torá. É o livro que nos conta a história da libertação, tira um pouco do agudo, Natan, da libertação do povo de Israel do Egito. Nós estamos aí comemorando a Páscoa, desde sexta-feira, fizemos aí as nossas celebrações, e hoje eu pretendo falar para os irmãos um pouquinho sobre o sentido teológico da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Nós vamos aqui estudar esse texto de Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 23, na verdade nós vamos falar sobre o capítulo todo, mas eu vou ler apenas a partir do verso 23 até o 28. E vou explicar para os irmãos o que esse texto está querendo dizer. Ainda está sobrando agudo, Natan. Som. Reverência, dá-nos atenção, que o cansaço ou qualquer outra situação seja empecilho para que prestemos atenção na sua palavra, que não é palavra de homem, mas é palavra de Deus, e assim, Senhor, deixemos de ser edificados por ela. Nos ajude, Senhor, a termos reverência e respeito por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que este texto fale aos nossos corações nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus de aliança. É um Deus de aliança. Um autor reformado chamado Andrew Woolsey diz em sua obra, quando ele trabalha a teologia da aliança, a seguinte frase: Deus não fala fora de uma aliança. Todas as vezes que Deus falou alguma coisa na Escritura, contido na Escritura, estava sempre em contexto de aliança, ou também conhecido como pacto. Na verdade, apesar de haver muitas divergências quanto ao número de alianças e de pactos presentes na Escritura Sagrada, os mais conservadores, especialmente os teólogos reformados, entendem que as alianças presentes na Escritura são as seguintes: a aliança chamada de aliança da criação, ou aliança do começo, que foi feita com o nosso representante primordial, primevo, Adão, que foi quebrada e violada, inclusive, por Adão. A aliança chamada de aliança da preservação, que foi feita tendo como representante a Noé. A aliança chamada de aliança da promessa, que foi feita com Abraão. A aliança feita com Moisés, chamada de aliança da lei, ou aliança do Sinai. A aliança chamada de aliança do reino, que teve como representante Davi, como o cabeça dessa aliança, como representante pactual dessa aliança, chamada de aliança do reino, e a aliança da consumação, ou também chamada na Escritura de nova aliança, que foi feita tendo um representante, o maior de todos os representantes, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele mesmo diz, quando celebra a ceia, este é o sangue da nova aliança, que é feita convosco. Obviamente, essa nova aliança havia sido profetizada pelos profetas no Antigo Testamento. E você deve estar se perguntando assim: ok, mas o que isso tem a ver com o tema da Páscoa? Simples, a Páscoa, esta festa, ela era um dos marcadores ou sinalizadores da relação pactual de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, especialmente na aliança que eu denominei aqui como aliança do Sinai, ou aliança da lei. Essa festa solene, ela surge no período em que o povo de Israel está sendo liberto com mãos fortes por Deus da opressão egípcia. Quando nós falamos de Páscoa, infelizmente, dado a cultura em que nós estamos inseridos, as pessoas de imediato pensam em coelhinho, pensam em chocolate. Até os crentes, às vezes dão presentes, dão chocolates um para os outros, compram o ovo da Páscoa. São tantas incoerências, coelho que bota ovo, e não só bota ovo de chocolate. Mas, enfim, as pessoas estão envolvidas nessas coisas todas, nesse paganismo todo. No entanto, a palavra Páscoa significa aqui, a origem da palavra hebraica, ela significa passagem, do hebraico Pessah, que indica justamente, preste atenção nisso, o ato de Deus preterir, ou passar por cima,
poderia ser traduzido até como saltar aqueles que tinham, por obediência, colocado a marca do sangue do cordeiro que havia por Deus sido ordenado que fosse sacrificado, passasse o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passaria por cima dessas casas que estavam agora marcadas com o sangue deste animal, conforme Deus ordena aqui no texto que nós lemos. No entanto, meus irmãos, nós devemos perguntar para a Bíblia Sagrada, para o texto que nós lemos, qual é o significado teológico da Páscoa? Qual é o significado teológico da Páscoa? Se os irmãos abrirem a sua Bíblia aí, no mesmo capítulo que nós lemos, nos primeiros versículos, abra aí a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12, nos primeiros versículos está escrito assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. O que o Senhor está dizendo aqui para o povo de Israel, através de Moisés, é que estava se iniciando, e isso é maravilhoso em refletirmos, um novo ano para a nação de Israel. Israel estava já há mais de 400 anos vivendo sob a opressão egípcia. Provavelmente o calendário que eles haviam adotado dentro do contexto cultural em que eles estavam era o calendário egípcio. Mas o Senhor diz: agora vocês estão saindo do Egito, estarão peregrinando até a terra que eu prometi ao descendente de vocês, Abraão, o pai Abraão. Então o Senhor diz que um novo ano se iniciaria a partir daquele momento. A Páscoa, portanto, já de maneira imediata, deve estar isso bem claro na nossa mente, era o início de uma nova era para a nação de Israel. O calendário para o povo de Israel estava sendo reiniciado, estava começando do zero. Tamanha era a importância desse evento para o povo de Deus que estava saindo do Egito. A Páscoa era o sinal de uma nova era. A Páscoa era o sinal de um novo momento. A Páscoa era o sinal do cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão. Tamanha era a importância que o calendário estava começando do zero para o povo de Israel. Mas a primeira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é que a Páscoa é um 10. O judeu, portanto, não deveria comemorar a Páscoa sozinho. Perceba aí nos versos 3 e 4, palavras e expressões como: falai a toda a congregação, um cordeiro para cada família, ou um só, e anunciar a libertação de um povo, e não apenas de uma pessoa ou de um indivíduo apenas. Quando nós olhamos para a Escritura, se atente bem para isso, nós percebemos que Deus escolheu para si um povo, não apenas um indivíduo, mas separou para o corpo e fazemos parte de um povo que Deus tem chamado durante eras para ser denominado o seu povo, e aqui especialmente o povo de Israel. Deus salva quem quer, quando quer e onde Ele quer, mas preste atenção, Deus salva pessoas e as inclui no seu povo. Deus não salva ninguém para viver de maneira isolada. Deus salva as pessoas para fazerem parte de uma comunidade, para fazerem parte de um povo. E é interessante, irmãos, isso é muito curioso, esse aspecto comunitário da Páscoa envolvia uma refeição, envolvia um banquete. Isso está no verso 8, quando está escrito assim: naquela noite vocês comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, também com ervas amargas vocês comerão. E é interessante o fato de Deus anexar uma refeição, anexar a alimentação ao momento teológico como esse, ao momento tão especial como esse. A alimentação implica comunhão. A alimentação implica comunhão. Nós só sentamos à mesa com quem nós queremos ter comunhão. E é por isso que o Senhor anexa aqui a alimentação e um banquete nesse sentido teológico da Páscoa também. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que essa era a grande crítica de Jesus, por exemplo, com os fariseus. Eles criticavam Jesus falando: ele come com pecadores. Ou seja, Jesus estava tendo comunhão
em certa medida, obviamente, com pessoas que eram consideradas pela sociedade pessoas pecadoras, porque só se comia com quem você queria, de alguma maneira, ter um relacionamento ou ter comunhão. Essa também era a crítica do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto. Vocês não esperam uns pelos outros para comer, quando ele fala da Santa Ceia. Vocês não têm comunhão uns com os outros. Ele vem discorrendo isso por toda a epístola aos Coríntios. Vocês dizem que uns são de Apolo, outros dizem que uns são de Cefas, outros dizem que são de Paulo. Vocês estão divididos. E tamanha divisão entre vocês, que vocês nem esperam uns aos outros para comer. Quando alguns mais pobres chegavam, os mais ricos já tinham até se embriagado, enchido a barriga, já tinha virado aquele cemitério de frango, e não esperavam os irmãos mais limitados para participarem da ceia. Portanto, não havia comunhão entre eles. Quem come com os outros está, em certa medida, desfrutando de comunhão também com esta pessoa. Por isso que quando nós gostamos de alguém, nós chamamos. Fez uma promessa, verso 29, eu estou ceando com vocês agora, mas vou subir aos céus, até que naquele dia eu volte a participar da ceia com vocês. Jesus come com seus discípulos, ele come uma refeição com os seus apóstolos, e apesar, meus irmãos, de as famílias modernas perderem essa nuance da comunhão na mesa, essa dimensão da vida familiar também coopera para a união das famílias em seus lares. Famílias que comem juntas, famílias que se alimentam juntas, elas desfrutam de maior comunhão. Portanto, nós aprendemos aqui, o primeiro sentido da Páscoa é que a Páscoa expressa, revela o sentido teológico de comunhão do povo de Deus. E essa festa era uma festa longa. O texto diz aí no verso 10, que eles deveriam comer durante a noite toda. Então, se você não gostava do seu vizinho, você ia ter que aturar ele a noite toda ali, na sua casa, comendo a Páscoa com você. O texto diz que eles não deveriam deixar nada do cordeiro até o dia amanhecer. Eles deveriam passar a noite toda participando da Páscoa do Senhor, e isso indica que eles deveriam passar um bom tempo juntos. Nós não devemos ter pressa, o texto nos ensina, de sair da presença do Senhor, do banquete do Senhor, da mesa do Senhor. A Páscoa, portanto, simboliza essa comunhão dos santos, se alimentando do Cordeiro, eu já vou explicar isso melhor, e participando desse processo comunitário, corporativo e solidário da aliança. O que nós aprendemos com isso já de imediato? Primeiro, nós devemos valorizar a comunhão dos santos. Vou repetir, nós devemos valorizar a comunhão dos santos. Nós percebemos que Deus valoriza isso. Deus valoriza quando o seu povo era convocado no sábado, hoje transferido para o domingo, e as trombetas soavam, convocando o povo para as festas solenes, e todos deveriam se reunir no mesmo lugar. Nós vimos aqui o Senhor falando a Salomão, que ouviria a oração do povo reunido na sua casa, no mesmo lugar, comungando e participando dessas festas, e participando uns da vida do outro. Eu disse para os irmãos aqui nas quintas-feiras, que eu falei um pouquinho sobre isso, que o apóstolo Paulo, quando trata dos problemas de relacionamento da igreja, ele trata de uma maneira muito teológica e muito diferente. Quando nós temos pessoas que não se dão bem, seja na igreja ou seja na família, o que a gente faz? Na escola era assim, tá aí a Marcinha que é professora, aluno que conversa demais, a gente fala, vai separar. Pega o aluno bagunceiro e põe lá para o fundo, ou faz o contrário. Pega o aluno bagunceiro e põe na frente para o professor olhar, e põe o aluno quietinho lá para trás. Mas eles não podem ficar juntos, porque eles vivem brigando. Mas no capítulo 2 ele diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e se tornou servo, servindo pessoas miseráveis como nós. Há um aspecto corporativo na aliança, e você e eu precisamos valorizar essa unidade do povo de Deus. Irmãos, estar em comunhão com a igreja, preste atenção nisso. Os irmãos que estão me assistindo pela internet, que amanhã ou depois ouvirão este sermão, preste atenção, estar em comunhão com a igreja nos impede de cair em muitos pecados. Estar em comunhão com a igreja
participando desse aspecto solidário corporativo da aliança, nos impede de cair em muitos pecados. Existe um aspecto social, por exemplo, a vergonha de fazer coisas erradas, que nós talvez era sinônimo de perseguição, de morte, de perder os seus bens, e mesmo assim os apóstolos diziam, não deixem de congregar, porque isso é importante para Deus, e é importante para a vida espiritual de vocês. Portanto, esse é o primeiro sentido teológico da Páscoa, significa comunhão, um memorial de comunhão. Nós aprendemos também, a partir do verso 11 até o verso 20, meus irmãos, que a Páscoa também é um memorial de libertação. Vire as páginas da sua Bíblia até o capítulo 9 e o verso 1 de Êxodo. Capítulo 9, verso 1 de Êxodo. Veja que interessante o que o Senhor diz aí. Depois, meu microfone está falhando. Depois, o Senhor disse a Moisés, vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa o meu povo ir, para que me sirva. Deixa o meu povo ir, para que me sirva. O povo estava sob a opressão maligna do faraó, e o Senhor diz, deixa o meu povo ir, liberte o meu povo, para que ele me adore, para que ele me sirva. Perceba que essa festa solene, a Páscoa, era um memorial de libertação. Eles deveriam, irmãos, por causa disso, celebrar uma festa que duraria a noite inteira. Eles deveriam celebrar de maneira simbólica às pressas. Eles deveriam vestir as suas túnicas, cingir os seus lombos, isso está no verso 11 do capítulo 12 que nós lemos, perceba aí. Assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Dá para trocar o microfone? Essa é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam comer essa Páscoa às pressas. Aí a Páscoa, portanto, era o dia da libertação. Com esta festa, Deus estava dizendo, basta para o sofrimento do seu povo. Passaria agora, o Senhor, a partir desse momento, Ele devastaria o Egito, que durante 400 anos, estava oprimindo o povo de Israel com trabalhos forçados, e com sacrifícios, com opressão social e tudo mais, até matando os seus infantes. Veja no verso 12, Deus dizendo, no verso 12, que humilharia todos os deuses do Egito. Deus queria, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, mostrar a sua ira, mostrar o seu poder, mostrar a sua majestade, a sua santidade, humilhando o faraó com o seu poder. Está escrito assim no verso 12, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito eu farei. Uma das 10 pragas que foram lançadas sobre o Egito, de alguma maneira estava atingindo um deus do Egito. O Nilo, por exemplo, era uma divindade para o Egito. As rãs, os primogênitos eram aqueles que assumiriam, por exemplo, o trono de Faraó. Portanto, eles eram considerados divindades, e todas essas divindades foram humilhadas. Deus humilhou essas divindades, colocando todas elas debaixo dos seus pés. Deus humilhou, assim como Cristo fez isso na cruz, humilhou publicamente essas falsas divindades, mostrando para todos e para Faraó que ele era o único Deus e tinha poder para libertar o seu povo das suas mãos ferozes e poderosas. Essa Páscoa também deveria ser anunciada às próximas gerações. Veja o verso 14. Esse dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Seria por um memorial. As próximas gerações dos judeus deveriam comemorar a Páscoa, rememorando este período de libertação do povo
das mãos de Faraó. O apóstolo Pedro diz algo semelhante, por exemplo, na sua epístola, no capítulo 2, verso 9, na sua primeira epístola, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro tem em mente nesse texto é exatamente a figura do Êxodo. Ele tirou vocês das trevas e transportou vocês para a sua maravilhosa luz. O que vocês devem fazer com isso? Anunciar a libertação do Senhor. É o mesmo movimento que Paulo também faz em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A imagem do Êxodo, este marcador da Páscoa, é uma chave hermenêutica para interpretarmos o que Cristo fez por nós na cruz. Esta era a imagem que os judeus, os apóstolos especialmente, o que Deus fez conosco? A mesma coisa que Ele fez com o povo de Israel no Egito. Tirou eles da opressão, do império das trevas, de serem maltratados pelos seus opressores, por potestades e por principados. Cristo expôs esse principado na cruz, humilhando eles publicamente, assim como o Senhor humilhou o Faraó e transportou o seu povo para o reino do Filho do seu amor. Quando nós pensamos na Páscoa, nós não estamos pensando em coelho, coisa nenhuma. Nós não estamos pensando em chocolate, coisa nenhuma. Nós estamos pensando em libertação, no poder de Deus que foi vertido da cruz para nos tirar. Perceba também no verso 19 que o fermento deveria ser retirado dos pães. O verso 19 diz isso: por 7 dias vocês não comerão nenhum fermento nas vossas casas. Por que eles não poderiam comer fermento? O que significava o fermento? Desde aquela época, o fermento já simbolizava essa natureza pecaminosa, essa natureza mundana, essa essência pecaminosa. Jesus diz em Mateus 16, verso 16, Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E ele diz no verso 11, como vocês não compreendem o que eu falei dos pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí o texto diz, então entenderam que não dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Paulo diz em Gálatas 5 e 9, que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aos Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 8, Paulo diz assim, não é boa a vossa jactância. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, olha isso, nosso Cordeiro Pascal foi imolado. O que Paulo tinha em mente quando escreveu esse versículo aqui? A Páscoa. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo fala que Cristo, nossa Páscoa, também no Novo Testamento nos instrui a abrirmos mão do fermento, do pecado, dessa natureza, dessa essência mundana e pecaminosa. Páscoa, meus irmãos, é lembrar de libertação. Deus não nos libertou para voltarmos ao Egito. Se existe uma coisa, ou existiu uma coisa que decepcionou Deus com o povo de Israel, foi a saudade que eles tiveram do Egito. Quando no meio do caminho eles falavam, nossa, lá no Egito a gente não passava por isso. Comer esse maná aqui todo dia, a mesma coisa. Vim para a igreja todo domingo, ouvir o irmão Bruno cantar com aquela voz de taquara rachada. Que coisa chata, todo domingo a mesma coisa, para com isso. Era a mesma reclamação do povo de Israel. Lembrando das cebolas, dos pepinos do Egito, e aquilo incendiou a ira de Deus, ao ponto de Deus matar aquela geração para que não entrasse na terra prometida. Eles deveriam, meus irmãos, tirar o fermento do meio do povo,
que simbolizava o pecado. A Páscoa é símbolo de libertação do pecado. Jesus disse que quem não come do pão, da sua carne, e não bebe do seu sangue, ou seja, não é transformado pelo poder de Deus, não tem parte com Ele. Existem muitas pessoas, e eu não posso ser leviano e hipócrita aqui, de dizer que todos aqueles que participam de cultos, ou que dão suas ofertas, ou que cantam em departamentos da igreja, ou que fazem parte de alguma sociedade, de alguma maneira já estão salvos. Não, de maneira nenhuma. Jesus disse que naquele dia muitos diriam: Senhor, no Teu nome nós profetizamos, no Teu nome nós fizemos sinais, no Teu nome nós falamos em línguas estranhas, no Teu nome nós granjeamos muitos seguidores. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Vocês não comeram da minha carne, vocês não beberam do meu sangue, vocês não participaram da minha Páscoa, vocês não foram libertos de fato. Vocês eram religiosos, hipócritas, que davam as suas esmolas e as suas ofertas, mas o seu coração ainda estava sob o império do Egito, o coração de vocês ainda estava sob as amarras do pecado, vocês não foram libertos. Páscoa é símbolo e memorial de libertação e de abandono do pecado. Há gratidão no seu coração? Quando você se lembra de onde Deus te tirou? Eu não sei vocês, mas se a cruz não tivesse me alcançado, talvez nem vivo eu estivesse. Os judeus não tinham poder de se libertar das mãos de Faraó. Tinha que ser uma mão forte. Tinha que ser alguém muito poderoso para fazer aquilo. E foi isso que Deus fez com você. Você acha que conseguiria sozinho? Você acha que consegue sozinho? Há um tempo atrás, um jovem chegou até mim falando isso: Bruno, eu não consigo me libertar do pecado. Eu falei: não tente. Ele: o quê? Se escandalizou. Claro que eu contextualizei a minha fala. Eu disse para ele: se você conseguisse, você diria que a cruz foi em vão. Se houvesse capacidade em você de se libertar do pecado, como diz o apóstolo Paulo, então Cristo morreu em vão. Ele morreu porque nós não poderíamos nos libertar. Satanás foi derrotado na cruz, mas ele não foi derrotado pela nossa capacidade, pelo nosso poder, mas foi pelo poder de Deus. Foi pela sua mão poderosa. É Ele quem está arrancando você da fossa do pecado com sua mão poderosa e colocando no reino do Filho do seu amor. Então lembre-se, onde você estaria se Deus não tivesse alcançado você? Onde você estaria se a cruz não tivesse te alcançado? E para terminar, meus irmãos, a Páscoa, ela também é um memorial de condenação. Isso vai do verso 21 ao verso 28. Veja no verso 21 que um animal teria que ser morto. Quando nós falamos aqui introdutoriamente sobre as alianças, eu gostaria que os irmãos gravassem isso aqui. Em outros momentos, nós estamos preparando para falar sobre a teologia da aliança para a igreja. Mas, de imediato, eu gostaria que os irmãos gravassem isso. Toda aliança celebrada na Escritura, mesmo a aliança que nós fazemos parte, que é a nova aliança, tem como sinal o sangue. Sempre foi um pacto de sangue. Isso justifica porque um cordeiro deveria ser imolado. Isso justifica porque Cristo foi imolado como nossa Páscoa. Deus não poderia, irmãos, perdoar os nossos pecados sem que sangue fosse derramado. É isso que o autor aos Hebreus diz. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso, essa libertação que eu estou descrevendo para os irmãos aqui deveria envolver derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não haveria possibilidade de se livrar desta condenação. Isso mostra a seriedade, se atente para isso, a seriedade com que Deus trata o pecado. Deus trata o pecado com tanta seriedade que sangue teve que ser derramado. Entendem isso? Deus trata o pecado com tanta seriedade
que ele sacrificou o seu filho. Deus não brincou de sacrificar Jesus na cruz. Os cravos na sua mão, nas suas mãos, nos seus pés. A coroa de espinhos, cada espinho, dizem os historiadores, tinha cerca de 10 a 12 centímetros, cravados na cabeça daquele homem franzino e inocente. Alguns dizem que a cruz havia sido feita sob medida para Barrabás, e Barrabás provavelmente era um homem zarrão, um homem grande. Alguns dizem que para Jesus caber na cruz, como a cruz era feita sob medida e já tinha o buraco para ajudar a pregar os pregos, provavelmente esticaram os braços de Jesus para poder caber. O seu rosto não era como nós vemos nos filmes, olhos verdes. Provavelmente os seus dentes tinham sido quebrados. O rosto estava inchado de um lado pelas bofetadas. O açoite que Jesus foi açoitado, eu expliquei isso para os jovens, foi um açoite chamado azorrague. A lei dizia uma quarentena menos 1, 39 açoites. Eles diziam que deveria ser uma quarentena menos 1 porque era difícil alguém suportar mais do que 40 açoites. Provavelmente a pessoa desmaiava ou morria. Os dois ladrões que foram crucificados, um à direita e à esquerda, não foram açoitados com azorrague, porque provavelmente nem eram judeus. Eram criminosos romanos. Mas Jesus, por ser judeu, a lei judaica dizia uma quarentena menos 1. Pegaram Jesus, levaram em praça pública, amarraram as suas mãos. O azorrague era um pedaço de pau com tiras de couro, e cada ponta tinha um pedaço de espinhos, ou um pedaço de animal. E quando batia nas costas do indivíduo, um pedaço de carne voava pelo ar. 39 açoites. Mais de 300 cortes nas suas costas. Quem suportaria isso? Sangue derramado. Quando colocaram no madeiro, antes disso, na verdade, levaram ele para a prisão. E Herodes zombou dele, chamando ele de rei. És tu o rei dos judeus? E vestiram Jesus com uma veste púrpura. Ele estava nu. Jesus não estava, como nós vemos nos filmes, com a roupa cobrindo a sua nudez. Ele estava nu. Você sabe o que é isso para um judeu? A vergonha? Colocaram uma veste púrpura sobre o seu corpo. Ele passou a noite num lugar frio, fétido, talvez com insetos peçonhentos, talvez tenha ficado doente. De manhã, quando pegaram Jesus para ser crucificado, depois de ser açoitado, arrancaram aquela túnica das suas costas. Você já teve algum machucado? E quando você põe um band-aid, já teve essa dor quando você vai tirar? Imagine 300 cortes nas costas do Salvador e alguém, um ímpio, xingando ele, esbofetando a sua cabeça e de repente puxa aquilo das costas de Jesus. Ele deve ter dado gritos. Ele deve ter chorado, sofrido muito. Sangue. Não foi uma brincadeira. A Páscoa não é uma brincadeira. Igreja não é uma brincadeira. O Evangelho não é uma brincadeira. Deus sacrificou o seu Filho por mim, miserável pecador, e por você. E nós mal conseguimos levantar a voz em oração. A Páscoa fala de morte de primogênitos. Qual foi o primogênito que foi morto em nosso lugar? O primogênito de toda a criação. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos a seriedade da Páscoa. Deus nos ajude a colocar o coelho de lado. Um pastor, ele disse certa vez, crianças que falam muito sobre coelho, é porque tiveram pais que falaram pouco sobre o cordeiro. Crianças que falam muito sobre o coelho da Páscoa, é porque tiveram pais que falaram pouco sobre o cordeiro pascal, o cordeiro sacrificial. O texto diz que quando os filhos perguntassem, que festa é essa? Pai, por que vocês estão matando esse animal, vestido com essas roupas?
com as sandálias nos pés. Por que vocês estão assim? Quando eles perguntarem que culto é esse vosso, vocês vão dizer, é o dia da libertação, é a Páscoa do Senhor. E nós fazemos isso com os nossos filhos hoje também. Pai, por que vocês vão para a igreja? Vocês percebem, irmãos, aqui eu termino, o aspecto sacramental desse texto que nós lemos aqui? Quando nós falamos de sacramento, nós estamos falando de um meio de graça que Deus instituiu para nutrir o povo de Deus com a sua presença. Há aqui na Páscoa, de maneira consubstancial, a Santa Ceia. É por isso, preste atenção, que nós não celebramos mais a Páscoa nesses moldes aqui. Nós não oferecemos mais um animal como sacrifício, porque um cordeiro já foi imolado. É isso que Paulo diz, acabei de ler para os irmãos, ele é o cordeiro pascal. No entanto, na ceia, nós temos um memorial de comunhão. Paulo diz, nós devemos sentar juntos à mesa, esperar uns pelos outros, comer juntos. Na ceia, nós temos um memorial de libertação. Nós somos libertos, participando assim do corpo e do sangue do Senhor. E na ceia nós também temos um memorial de condenação, porque Jesus diz assim, este é o meu corpo, que é partido por vós. O corpo dele foi rasgado no madeiro, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai Celestial. Sendo assim, meus irmãos, nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa com os judeus, como os judeus. Nós celebramos a Páscoa agora, tendo em vista o que nós chamamos de progressividade da revelação. Cristo é a nossa Páscoa, um memorial de libertação, um memorial de condenação. Ele é o Cordeiro que foi imolado para que nós tivéssemos acesso ao Pai, não somente hoje, mas para sempre. Deixe-me terminar com uma aplicação aqui. Você tem participado da ceia do Senhor? Se você não é batizado, eu aconselho você a procurar os presbíteros da igreja. Porque isso não foi uma invenção da igreja. A ceia é tudo isso que eu falei para os irmãos, o memorial de libertação, de condenação e tudo mais. É participar do corpo e do sangue do Senhor, é um sacramento instituído pelo próprio Senhor. Como você que já é batizado tem participado da ceia? De maneira indevida? De maneira pecaminosa? Ou talvez não reflexiva? Tem pessoas que comem o pão e bebem o vinho, irmão, sem nem imaginar o que está acontecendo, nem reflete sobre essas coisas, sobre o que está acontecendo na ceia. A ceia é a Páscoa. Então vamos cuidar da nossa vida espiritual, uma igreja que participa dos sacramentos de maneira digna, reflexiva, é uma igreja forte, porque o sacramento é o meio de graça, é o meio pelo qual Deus instituiu para nutrir a sua igreja, para fortalecer a sua igreja. Não é apenas uma questão intelectual. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que os crentes que participavam da ceia indevidamente chegavam até a morrer e ficar doentes, porque tomavam a ceia indignamente. Não é apenas uma questão intelectual, é uma questão sacramental. Virtude sai do trono de Deus quando você come o pão e bebe o cálice. Você está celebrando a Páscoa do Senhor, comendo a carne do Senhor Jesus e bebendo o seu sangue que foi derramado no Calvário. Que Deus nos ajude a pensarmos sobre isso e a glorificarmos a Deus nessas áreas da nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o nosso irmão Admilson.